E aí, é um prazer ter você aqui comigo. Eu me chamo Felipe Costela e hoje começa a série de vídeos da história da minha vida e esse é o primeiro vídeo. Antes da gente começar, deixe o seu like e siga a nossa página. Para quê, Felipe? Para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, para que esse vídeo toque mais vidas. Eu me chamo Felipe Costela, hoje eu tenho 28 anos de idade, sou noivo e sou um cara que tem uma história que possa ser parecida com a sua. Exatamente há 10 anos atrás, há 10 anos atrás, há 11 anos atrás, em setembro de 2012, perdão, eu descobri que estava com câncer. E eu vou começar te contando a minha história de vida a partir dos 18. Eu era um jovem que tinha uma boa família, uma família que parecida com as famílias comuns de hoje em dia. Minha mãe e meu pai são separados. Minha mãe e meu pai se separaram, eu tinha 3 anos de idade. Sempre morei com a minha mãe, com meu irmão mais novo, meu irmão do meio, João Vitor. E minha mãe, por ser mãe solteira, sempre foi uma mãe que trabalhou muito. Meu pai não morava com a gente, automaticamente não estava o tempo inteiro conosco. E por ser um jovem, por ter muitos problemas emocionais, eu acabei vivendo uma vida muito louca até os meus 19, 20 anos. Após isso eu criei juízo, coisas que eu não me orgulho e não vem ao caso contar hoje no momento. Se Deus tocar no meu coração e mandar eu falar, eu vou falar. Mas então, em setembro de 2012 eu cheguei no INCA às 4 da manhã e já sabia, né? Eu já suspeitava que estava com câncer. Minha mãe e meu pai esconderam isso de mim, que eles buscaram o resultado dos exames que eu vim fazendo, porque eu comecei a perder muito peso, perder qualidade de vida e senti muitas dores, perdi peso demais. Naquele dia de madrugada, 4h30 da manhã, eu lembro que nós paramos na frente do hospital e eu li Instituto Nacional do Câncer, o INCA da Praça da Cruz Vermelha. E quando nós chegamos ali, eu estava deitado no banco de trás, eu falei para minha mãe assim, era o que eu suspeitava, eu estava com câncer, estou com câncer, né? E ali minha mãe começou a chorar. E eu falei para ela assim, não chora, porque isso é só um problema que eu vou passar por cima e eu vou resolver. Nós vamos resolver. E vamos embora. Não chora não, isso é só uma fase. E ali nós passamos o dia todo no hospital e fomos embora, era 6h30, 7 horas da noite, porque o meu câncer foi no colo do reto. E por eu ter 18 anos de idade, o câncer ser no colo do reto, aquilo assustou os médicos. Ser jovem demais para uma doença na idade, para uma doença naquele local. Então, aquilo ali gerou muita curiosidade nos médicos e então foi, graças a Deus, um processo muito rápido, porque eu participei da pesquisa clínica do hospital e então os exames eram mais rápidos, cirurgia, foi tudo um processo muito rápido e graças a Deus, porque eu não tinha muito tempo. Se eu continuasse naquela demora eu ia perder minha vida, eu não tinha noção disso. O médico disse que o meu estado era um estado grave, estava avançado e eu não podia perder muito tempo, porque senão eu poderia vir a óbito. E quando foi em junho de 2013, eu fiz a primeira cirurgia de retirada do tumor. Antes dessa primeira cirurgia, eu já tinha feito 2 antes. Uma foi supostamente a apendicite, retirou. E na semana seguinte dessa cirurgia apendicite, eu coloquei a bolsa de colostomia. E eu lembro que foi muito engraçado, porque quando o médico chegou para mim assim, eu estava no corredor do hospital, tinha chegado do centro de imagem, né? Do setor de imagem, tinha feito uma tomografia.
O médico perguntou para mim assim se eu não queria passar por nenhum psicólogo naquele momento, porque eu iria colocar bolsa de colostomia. Eu lembro que a minha dor era tão grande, eu estava tão incomodado porque o colchonete da maca era tão fininho, e como eu já tinha passado por cirurgia e ter ficado internado na semana anterior, o leito do INCA era maravilhoso, de confortável. Eu falei assim: doutor, o que é uma bolsinha perto de quem não tem braço e não tem perna? E perto de quem está querendo viver e não consegue mais. Não preciso de psicólogo, meu psicólogo é Jesus Cristo. Por favor, me leva para o centro cirúrgico, me opera que eu não vai tomar esse dor. E aí ele sorriu, ele botou a mão no meu ombro e falou assim: Felipe, isso vai te ajudar muito. Você pensar e agir assim, isso vai te ajudar a vencer o câncer. E foi. E aí eu fui para o centro cirúrgico, foi uma cirurgia de 7 horas mais ou menos. Então passei, fiquei ali 7 dias no hospital internado. Fui para casa e, engraçado, eu coloquei a bolsinha de colostomia e a minha vida parece que voltou ao normal. Todas aquelas dores, aquele mal-estar, aquilo que me impedia de ter uma qualidade de vida boa, acabou. Eu fiquei num período de resguardo durante a cirurgia, né? Período pós-operatório, e depois eu até voltei a trabalhar com mais intensidade. Nós tínhamos uma casa de show na época, eu e minha família, minha mãe e minha avó, por parte de mãe, que era o nosso sustento da nossa família. Então, era uma casa de show até que grande, tinha bastante funcionários e eu administrava. Eu assumi a administração da casa com 18. Eu lembro que eu entrei e começamos a trabalhar lá quando minha avó e minha mãe pegaram, eu tinha 12 anos. Eu trabalhava separando a lata dos lixos, depois eu fui lá no banheiro, trabalhei como atendente de bilheteria, depois trabalhei como entregador de quentinha, que a gente trabalhou um período fornecendo comida durante o dia, porque nós tínhamos um espaço grande, bom de cozinha. Passamos por um momento durante o dia como restaurante popular, então passei depois para bilheteria e entregador de quentinha, depois bilheteiro à noite nos eventos e durante o dia trabalhando no caixa do restaurante. Isso foi quando eu tinha 14, 15, 16 anos. Depois com os 17 só fiquei em bilheteria. Aos 18 eu assumi a administração, já tinha parado com o almoço. O almoço parou, eu tinha 16 para 17 anos. E aí começou uma nova fase da minha vida. Uma nova fase onde eu me apeguei a Deus, mas chegou um momento, por não ter discernimento e sabedoria, o peso da religiosidade me afastou da minha intimidade com Deus, e pelaquela pressão que você tem que ir para a igreja, porque Deus está te esperando, que senão você vai morrer, se você pode morrer, você pode ir para o inferno, aquilo tudo que os religiosos pregam, aquilo tudo que pessoas sem sabedoria, discernimento, sem sensibilidade de espiritualidade, acabam querendo falar para forçar as pessoas a ficarem dentro da igreja. E a gente não tem que forçar ninguém, não tem que induzir ninguém. Nós temos que falar a verdade, mostrar com a nossa vida o que é ter uma vida com Deus. Hoje eu tenho uma vida com Deus. Eu não sou um cara que frequenta a igreja toda semana. Eu não sou um cara que vai à igreja todo domingo. Eu sou um cara que oro e converso com Deus todos os dias. E é incrível como Deus é fiel à minha vida. E esse é um dos motivos de Deus estar começando essa série. Te contar a história da minha vida, porque é algo que Ele botou no meu coração. Então cuidado com a religiosidade, porque ela pesa, mas a espiritualidade ela é leve. A intimidade com o Espírito Santo de Deus é algo que é sobrenatural. Eu aconselho você a ser espiritual, íntimo do Espírito Santo. Crer em Deus como seu único e suficiente Salvador, no Filho, no Espírito Santo, para que Ele possa te levar ao Pai. É isso que eu aprendi. Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador, e através dele eu chegaria ao Pai. E eu modelo Jesus Cristo, não modelo pastor, não modelo líder religioso, porque eu não tenho. Eu tenho muita estima pelos pastores da igreja que eu frequento, eu tenho muita estima pelo apóstolo, um carinho grande, admiro a sabedoria, aprendo com eles, escuto quando eles têm algo a me falar,
mas o único que eu busco ser igual e 100% obediente é Jesus Cristo. E voltando então, aí esse processo passou, em 2013 eu operei e já estava afastado do Espírito Santo por conta do peso da religiosidade. E, cara, em 2013 estava muito bem na vida, operei, fiquei bem. Em 2015 eu fiquei com câncer novamente. E novamente eu fui procurar a igreja, isso, aquilo, outro, para poder buscar a conexão com o Espírito Santo, porque eu sentia falta do Espírito. Só que eu não sabia discernir, que eu não precisava viver dogmas religiosos, leis religiosas implantadas por denominações e pelo homem, para eu ter Deus. Eu não preciso. Você também não. Você não precisa de ninguém para chegar, orar, sentir Deus, chamar Deus para a tua vida. E aí eu fui batizado nas águas, que eu aconselho que você faça isso, que isso é bíblico, é um mandamento. É algo que é necessário para você ter a sua salvação. Se batizar nas águas e seguir o caminho do Senhor. E eu me batizei nas águas. Em 2015 eu passei por uma cirurgia que demorou 19 horas. Essa cirurgia eu quase morri. Essa cirurgia eu quase perdi minha vida. Mas eu lembro que Deus falou para mim assim, antes de eu operar. Eu busquei muito, orei muito, falei muito com Deus e Ele falou para mim assim: filho, nesse negócio não há morte, nesse negócio há vida. Fica tranquilo. Eu lembro que eu fiquei 10 dias em coma, né? Foram 19 horas, a cirurgia começou 8h30 da manhã uma segunda e acabou 4h30 da terça-feira. E eu fiquei 10 dias em coma. 5 dias completamente apagado, mas 5 dias por conta do efeito dos remédios, que eu dormia mais do que eu ficava acordado, no tanto que quando eu estava acordado eu não estava consciente. E eu vivi grandes batalhas espirituais, eu vivi grandes experiências espirituais, algo que mudou minha vida. Eu fiquei 60 dias internado. Quando eu saí de cirurgia, os médicos falaram para minha mãe que eu poderia não voltar, que o risco de eu não voltar era muito grande. O meu quadro era estável, mas era muito grave, que para eu voltar só dependia de mim, e os médicos não estavam dando muitas chances para mim. Eles achavam que eu não ia resistir por conta do processo. 19 horas de cirurgia, eles desconstruíram toda a minha área da pelve, fizeram uma desinteração da minha pelve, fizeram 3 cirurgias em uma. Ainda teve um problema que eu quase perdi a perna, deu trombo no meu corpo, em 80% do meu corpo deu trombo. E a minha sorte, que tinha um médico, um cirurgião vascular, ele não estava de serviço no INCA, ele não era efetivado ainda, ele estava no processo de contratação. E era uma segunda-feira de madrugada e não tinha nenhum cirurgião vascular no hospital de plantão. E ligaram para ele que estava em fila de espera. Ele não tinha responsabilidade nenhuma. E ele atendeu o telefone de madrugada e foi operar minha perna. Ele fez uma cirurgia na minha artéria, desobstruiu a artéria da minha perna e eu não perdi a perna por causa disso. Porque o médico chegou no hospital, se não me engano, era 2h30 da manhã, 3 horas, e fez a cirurgia. Aí eu te falo, é Deus ou não é na minha vida? Deus existe ou não existe? E aí ficou um dilema, que eu ia ter que amputar a perna por conta da má circulação, depois eu teria que amputar o pé, depois eu teria que amputar o dedão, e acabou que eu não tive que amputar nada. Hoje eu não tenho mobilidade do pé direito, mas a minha perna está aqui no lugar. E eu lembro que nesse processo, cara, não me faltou nada no hospital. Vieram um aparelho de fora, teve um aparelho VAC, que veio dos Estados Unidos. Os médicos conseguiram um aparelho doado dos Estados Unidos para poder fazer uma drenagem na cirurgia que ficou exposta. Eu fiz uma cirurgia de plástica nas nádegas, porque eu fiquei com a nádega reta, porque fez a desobstrução, a desinteração ali e tirou todos os órgãos. Então eu não tinha mais aquele flacidez, né? E acabou ficando
liso, e os médicos queriam fazer uma plástica para eu poder ter uma qualidade de vida melhor, para não prejudicar tanto a minha coluna na hora que eu fosse sentar, enfim. Essa plástica necrosou por causa da má circulação, e os médicos tiveram que fazer uma cirurgia de reconstrução para retirar aquele tecido que foi colocado ali. E ficou uma cirurgia muito grande, uma ferida muito grande aberta, porque eu não podia fechar por conta do local. Então eu tinha que botar um aparelho para drenar ali toda a secreção e drenando para ir fechando e cicatrizando. Eu lembro que eu fui para casa com um buraco assim, mais ou menos, no cóccix, desse tamanho. Eu fui para casa, fiquei 60 dias lá, fui para casa, isso em 2015. Quando foi em 2016, eu descobri que estava com câncer de novo. E nisso, o nosso negócio, quando eu assumi, a gente estava com um problema financeiro muito grande. Muito grande. E é engraçado que quando eu fui operar em 2015, o negócio estava começando a melhorar. Melhorou, e esses 60 dias afastado, eu fiquei na verdade 90 dias quase afastado da empresa, e a empresa foi melhorando, e quando eu voltei as coisas começaram a melhorar cada vez mais, e melhoraram bem, melhoraram muito. E eu lembro que entrou em 2016, entrou a tal da crise econômica no Brasil. E aí eu descobri que estava com câncer, o negócio que sustentava a família, que eu era responsável, começou a ir de mal a pior, e eu fiquei com câncer de novo. E na época eu era casado, me separei, e eu lembro que eu fui morar num quartinho 3x3, com um banheiro, uma geladeira, uma cama, um ventilador. E o negócio ficou tão difícil que eu não tinha dinheiro para comer às vezes, né? Eu fazia 2 refeições no dia. Às vezes eu almoçava e só jantava. Tinha dia que tomava um café, almoçava, jantava. Comecei a trabalhar no ferro velho de um amigo para acrescentar minha renda, para eu tentar safar alguma coisa ou outra. Eu lembro que foi um período de caos, de crise, com câncer, tinha acabado de me separar, e eu vou terminar de contar essa história no próximo vídeo. Deixa seu like, segue a gente, envie esse vídeo para mais pessoas, para esse vídeo alcançar mais vidas, e me diz aqui no comentário o que você está achando, porque para mim é um prazer ter você aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo.